Muito bem, vamos iniciar a entrevista com o candidato ao governo de Santa Catarina pelo Partido Progressista, Esperidião Amin, ex-governador, com a gente aqui presente hoje aqui na redação de jornalismo da Rádio Rural. Agradecemos a sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente nesse momento. Olha, eu fico emocionado até por estarmos nesse momento, Dalírio Beber e o nosso candidato a vice, no cérebro da famosa Rádio Rural de Concórdia, que tem tudo a ver com o melhor jornalismo, serviço à comunidade que a região produz. E tem uma história longa e algumas fábulas, inclusive, para contar. E estamos aqui para renovar a nossa visita à Concórdia. É uma campanha corrida, rápida, mas estamos aqui para relembrar os nossos compromissos baseados na nossa experiência. Tudo que nós fizemos em matéria de política pública para a agricultura compõe o que de melhor se fez. A nossa impressão digital está no fundo de terras, no banco de terras, no crédito fundiário, portanto, no fundo de desenvolvimento florestal, que ainda hoje produz benefícios para aqueles que ingressaram no programa de reflorestamento, trabalho e renda. Todo o programa de financiamento baseado na equivalência preço-produto, o famoso troca-troca. Enfim, nós aprendemos com o nosso agricultor e criamos políticas públicas para proteger o pequeno. Sempre foi essa a nossa preocupação. E estamos aqui na pátria do integrado, né, que significa a valorização do empreendedorismo familiar. Não posso deixar de abraçar nesse momento o nosso prefeito, que ainda se recuperando, prestigia esse nosso encontro. Receba o nosso abraço, nem tínhamos nos visto ainda. O prefeito Rogério acaba de chegar também aqui na nossa redação, seja bem-vindo. Eu acho que ele pode se incorporar aqui, até pela familiaridade histórica que todos temos, e com o nosso Dalírio, que está participando aqui desse momento. Eu estava dizendo que essa visita é uma visita eleitoral, né? Estamos na reta final, estamos aqui para pedir a todos um esforço de reta de chegada e trazer também uma síntese das nossas propostas, a melhoria das estradas. Perfeito. Eu já começo com a infraestrutura, então, candidato, que é um tema bastante polêmico. Né? Eu tenho como história ter sido o construtor do maior volume, da maior quilometragem de estradas no Oeste, tanto como secretário de Transporte, como governador 2 vezes. E nós sabemos que a concepção dessas estradas foi para outro tipo de veículo. Hoje as estradas têm outra geometria, têm outra exigência de pavimento. Então, um plano para revitalizar as nossas rodovias tem que ser a nossa grande preocupação, porque a economia do Oeste hoje ficou mais complexa, tanto pela exportação que foi facilitada pelo fato de a nossa gente ser empreendedora e o estado de Santa Catarina ter conquistado, pela primeira vez no Brasil, o selo de livre de aftosa sem vacinação, o que ainda hoje beneficia os nossos frigoríficos e as nossas exportações. Estamos aqui para dizer para o nosso jovem, além da infraestrutura, além do investimento que nós vamos fazer em parceria com o governo federal na 282. Perfeito. Nesse contexto, nas rodovias estaduais, se percebe já há algum tempo que há um problema muito sério em relação à conservação de estradas. Há recursos para isso? Por que as estradas não são conservadas de forma adequada? O mesmo recurso que depois você joga para reabilitar uma rodovia que foi morta, que ela entrou em colapso por falta de manutenção, com menos recursos e um plano de manutenção, você gastará menos e a sociedade será mais bem servida. Esse é o nosso propósito para as rodovias estaduais. Perfeito. Nas federais, nós vamos fazer uma parceria com o governo federal, que vive hoje os limites de gastos que contingenciam, mesmo que a bancada torne Santa Catarina, em vez de 7º, o 3º estado em recursos orçamentários para estradas, o volume de recursos diminuiu. Neste momento, nós temos que colocar recursos para a execução, por exemplo, das terceiras faixas da 282,
que é a principal via que atravessa o Estado, também na execução da 163, na melhoria da 158. A 153 tem menos deficiências e pode ser duplicada pelo próprio governo federal. Mas as nossas, acho que convém ao Estado, nós temos que colocar recursos e abatendo a nossa dívida. É um projeto honesto, justo, e é assim que nós vamos conduzir a questão das federais e das estaduais. E vamos abrir possibilidade para novos modais, né? O marco legal da internet, aliás, o marco legal das ferrovias, permite que o Estado de Santa Catarina possa conceder recursos, conceder autorização para a execução de trechos ferroviários dentro do seu território. Não pode quando é interestadual. Então temos um grande campo a explorar nessa questão da infraestrutura. Mas eu queria dizer que a nossa prioridade número 1 é investir na educação, principalmente na educação para o jovem. O novo ensino médio estabeleceu uma trilha de profissionalização. E é essa profissionalização que vai permitir que se reduza mais um auxílio financeiro, a evasão no ensino médio, que está muito alta em Santa Catarina, e faça criar um interesse do jovem por aquilo que ele está aprendendo e vai ser útil diretamente para ele. Queria, a propósito, dizer que, como professor que fui, aluno que sempre serei, queria homenagear algumas figuras que fazem parte da história da educação de Santa Catarina e que nos inspiraram. Eu não consigo esquecer o Fioravante Massolini me visitando na Secretaria de Educação às 7 da manhã. Nós abrimos juntos a secretaria, ele para saber se tinham saído os triênios dos professores, porque ele ia no correio avisar. Então era um exemplo de dedicação de um deputado que fazia desse esforço, né, uma forma de se ligar com o professor da região. E não posso deixar de mencionar, nesse campo social, a contribuição de tantas professoras e tantos professores. Queria reverenciar o trabalho que fez na área social e continua fazendo um trabalho comunitário, a minha querida amiga Leane Adame, e homenagear todos os professores na pessoa de um professor que nos deixou há pouco tempo, Antônio Magro. Estamos aqui homenageando, tendo a presença do seu filho, e dizer o seguinte: aqueles que ajudaram a semear o conhecimento merecem agora que nós demos sequência nessa educação digital que está nascendo no Brasil e que é o novo desafio da competição. O bom exemplo de ter sido um bom professor tem que ser renovado agora com a valorização do magistério, com a revisão de alguns equívocos na questão previdenciária que penaliza a parte de baixo da pirâmide salarial do Estado e pega, inclusive, de maneira direta o professor, também os agentes públicos que têm salários ou proventos inferiores a R$7 mil de maneira inadequada. Foi um desvio que aconteceu na reforma da Previdência do Estado e nós podemos corrigir. E quero também dizer, ainda a respeito da educação, que nós que criamos o artigo 170 da Constituição, que provê bolsas de estudo no sistema da ACAF. É possível potencializar esse programa, abrir mais vagas? Nós temos que ampliar as vagas. Porque, além da trilha profissionalizante do ensino médio, nós temos que permitir que o jovem tenha acesso em número maior, porque nós vamos ter uma redução de evasão. Logo, nós vamos ter mais formados. E assim, a porta, seja da universidade pública, estamos falando isso em termos de Santa Catarina, seja de Universidade da Fronteira Sul, seja a UDESC que nós trouxemos para o Oeste. Foi no nosso governo que ela fez o primeiro campus aqui no Oeste. Seja no sistema CAF ou qualquer outro, nós não podemos discriminar. Seja qual for a possibilidade, nós temos que aumentar os valores destinados ao cumprimento do artigo 170, do artigo 171,
que atende em outros casos, e criar até o artigo 172 para permitir pesquisas financiadas em associação com a formação do aluno. Ou seja, o nosso investimento em saúde é para que Santa Catarina continue ponteando educação. no Brasil. Aliás, em educação. Importante agora nós já partimos para a saúde, né? Em saúde, a regionalização. Eu acabo de vir de Xanxerê. Em Xanxerê, há 20 anos praticamente, nós habilitamos o hospital para cirurgia cardíaca. Assim como temos aqui em Joaçaba e Caçador, outras habilitações de média e alta complexidade. Nós temos que regionalizar o atendimento de média e alta complexidade para reduzir as distâncias que um paciente tem que trilhar. O maior exemplo da minha vida foi não só construir o Hospital Regional de Chapecó, mas colocar lá a radioterapia, que é de altíssima complexidade, e sem isso, um paciente de Itapiranga tinha que se deslocar para fazer radioterapia ou outro tratamento oncológico lá em Florianópolis. Então, a regionalização vai permitir uma redução dessa insegurança quanto ao atendimento de média e alta complexidade. E vamos contratar os hospitais filantrópicos, não é? Os hospitais da rede de apoio, que sustentam hoje 170, são 170 hospitais considerados filantrópicos, mais ou menos isso. Eles respondem por 75% do atendimento do SUS. Temos aqui um exemplo de um bom hospital que presta bom serviço, São Francisco, né? Que merece um contrato honesto com o Estado para que não se gere um déficit, como aconteceu com o Hospital de Chapecó, que de repente apareceu um déficit de 50 milhões num hospital que é público. Está concedido a uma organização não governamental, mas ele é público, foi um investimento nosso. Então, repactuar e regionalizar a saúde é o nosso objetivo. E o Dalírio, que é de uma grande cidade, de uma região, que não tem hospital público estadual, pode completar o serviço que nós pretendemos fazer para dar a todo o estado de Santa Catarina essa segurança. Eu gostaria de uma intervenção dele. Pois não, o Dalírio Beber, que é candidato a vice-governador, nessa chapa encabeçada pelo candidato Esperidião Amin, por gentileza. Além das preocupações com infraestrutura e educação, mas na saúde há necessidade de nós termos efetivamente um atendimento muito próximo aonde o cidadão mora. E na cidade de Blumenau nós temos 3 bons hospitais que são filantrópicos e que fazem um grande atendimento, mas não se pode prescindir de ou contratos realmente justos, criteriosos com essas entidades para aumentarem os serviços que são colocados à disposição dos cidadãos catarinenses, talvez até a construção de um hospital regional. Nós temos a nossa universidade da cidade de Blumenau, que já tem uma unidade de tratamento de saúde, um pronto-socorro, e que pode perfeitamente ser ampliado, suprir as necessidades de um hospital regional. Ou seja, antes de construir, é usar as estruturas filantrópicas ou públicas na sua potencialidade total. Muito bem, estamos aqui com o candidato ao governo Esperidião Amin, o candidato a vice-governador Dalírio também está com a gente, o prefeito de Concórdia Rogério Pacheco, também agradecemos aqui a presença do Fabiano Caetano, que é candidato a deputado federal, também está conosco aqui. Estamos já nos encaminhando para o encerramento dessa entrevista, são 20 minutos que estamos concedendo aos candidatos, temos ainda mais um tempo para conversar. Sobre questões políticas, então, candidato, nós temos talvez 3 ou 4 candidatos que têm uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor é um deles. Como é que o senhor pretende trabalhar ou está trabalhando essa relação do Amin com Bolsonaro dentro da sua campanha, já que outros também estão trabalhando essa questão, né, linkando a figura do candidato com a figura do presidente? Eu acho que, em primeiro lugar, declarar em quem você vai votar para presidente é um estímulo a não esconder a sua posição. Eu já votei em Jair Bolsonaro em 2018, mas naquela época o meu partido não o apoiava. Muito embora ele tenha sido durante 20 dos 28 anos como deputado, durante 20 anos ele foi do nosso partido. Então eu o conheci dentro do nosso partido em 1991, quando chegamos juntos
ao Congresso Nacional. Então eu declaro o voto porque acho que neste momento da vida do Brasil, a eleição nacional tem um peso muito grave na nossa vida. O Brasil está indo bem. O Brasil, que ia crescer 0,3%, vai crescer 3% neste ano. Ou seja, 10 vezes mais do que os técnicos, os economistas internacionais diziam. Ou seja, nós estamos num rumo muito bom, especialmente se considerarmos a crise que acomete os Estados Unidos, tiveram 2 trimestres de recessão, a crise na Europa, que é muito preocupante, nós somos vendedores para a Europa também, temos comércio, a Europa está vivendo recessão, inflação e o inverno vai começar daqui a 5 dias. Então, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro me parece fundamental. E eu tenho dito e repetido, eu o apoio, agora eu não pretendo condicionar esse meu apoio a proibir outros que o apoiem. Pelo contrário, como ele mesmo disse, ele disse o seguinte, eu preciso fazer 50% mais um. Portanto, nós temos que aceitar apoios e pedir apoios e não restringir. Quer dizer, colocar o meu candidato como se ele fosse uma propriedade minha dentro de uma gaiola. Não, eu estou aqui para dizer que peço voto para o Bolsonaro, respeito quem pensa diferente e a nossa posição é clara e declarada e é partidária também, no caso do Progressistas. Temos um candidato que tem se notabilizado pela coragem e competência a senador, que é o Kennedy Nunes, que tem o Bruno Bortoluzzi, que deve estar em trânsito para cá, e a sua segunda suplente está aqui de Concórdia. Que é de Concórdia. A Ruth Rossi. Abriu a porta, deve ser algum deles. Então, é um pedido muito consciente que a gente faz em nome do time que nós integramos, Dalírio e eu. Portanto, PSDB, Cidadania são uma federação, PTB e o Progressistas compõem um time. E este time tem como participantes dele os nossos candidatos e candidatas a deputado estadual e deputado federal. Claro, se eu estou aqui em Concórdia, tenho que fazer um apelo maior em favor dos que têm uma ligação mais forte com a região, e é isso que estamos fazendo. Agora, o que eu gostaria, e a imprensa acho que tem um papel importante nisso, nós em Santa Catarina, em 2018, por conta da onda Bolsonaro, muita gente votou no mesmo número para presidente e para governador. Mais 2 minutos. Isso não foi um bom negócio. Não fez bem para o Estado. Nós ficamos imobilizados, primeiro pela fragilidade política do partido que elegeu o governador e o presidente. Segundo, por 2 pedidos de impeachment, 2 processos de impeachment que praticamente imobilizaram o governo e prejudicaram o Estado, especialmente na competição com outras unidades da federação. Então, o nosso pedido é que o eleitor se sensibilize para ele escolher a pessoa em quem ele vai votar. Procure saber, não é só o número. O número do Bolsonaro, tudo bem, todo mundo conhece o Bolsonaro e ele vai ter o voto de quem acredita nele. E nós queremos que seja a maioria em Santa Catarina, confiamos nisso, e no Brasil. Agora, o número do seu candidato a governador não é automático. O pedido é que você faça uma avaliação. E nós nos apresentamos em nome da experiência e da experiência limpa, criativa de fazer o bem que nós queremos representar para Santa Catarina. Portanto, pedimos o voto com muita ênfase, mas pedimos, acima de tudo, que a consciência do eleitor o leve a comparar e escolher o que seja melhor para o nosso Estado. Muito bem, agradecemos aqui a presença do candidato a governador do Estado, Esperidião Amin, do Partido Progressista. Agradecemos também ao senhor Dalírio que está presente, ao prefeito que estão aqui conosco nesse momento, participando desse momento, também ao candidato a deputado federal Fabiano Caetano e demais lideranças que estão presentes aqui. Agradecemos mais uma vez. Vamos encerrando a entrevista com o candidato a governador Esperidião Amin e vamos, claro, ter outros candidatos, outras entrevistas ainda nesses últimos dias de campanha eleitoral e rural na cobertura das eleições 2022.